Oi, gente. Boa noite. Dá para ouvir bem aí do fundo? Tá legal aí? Primeiro eu queria agradecer muito, porque a gente tem um problema, né? A gente tem dificuldade de aceitar, né? Que a gente é filho de Deus. E às vezes a gente acha que a gente não pode fazer algo. Eu não sou bom. Eu não sei fazer tal coisa. Ou por que me convidaram para participar de algo? E a gente tem que lembrar, primeiro de tudo, que a gente é filho de Deus. E isso nos dá poder, isso nos dá autoridade para a gente poder ser usado por Ele. E eu acho que é o que eu quero hoje, né? Quero agradecer aqui o Helmut, meu colega de Guerreiras. A gente tem um monte de amigo aqui, algumas pessoas que vieram, que eu convidei, além dos meus companheiros legendários aí. E eu queria falar um pouquinho sobre um tema que é como que a gente pode, como homens, servir no seio familiar. E o meu amigo Gerson me pediu para fazer esse bate-papo com vocês. E eu disse, Gerson, mas agora, assim, 2, 3 dias antes, né? E aí eu fiquei sabendo, ontem eu fui lá buscar meu filho no retiro do UP, que já estava programado há um monte de tempo, e eu digo, sacanagem, ele só não me avisou isso antes, né? Mas que bom que o que eu vou falar aqui não é algo do Juliano, mas é algo de Deus, e eu quero realmente ser usado e que possa mexer e impactar a vida de cada um de vocês. Porque a gente Quem aqui é pai? Levanta a mão. Bastante gente. E quem aqui é casado? Alguns não são. Meu filho, por exemplo, que está aqui, ainda não é, né? Ainda bem, né? Com 15 anos é cedo, né? Mas o que eu vou falar é para que a gente possa aplicar na nossa vida, na nossa casa, no dia a dia, com a nossa esposa, com nossos filhos. E quando a gente fala de algo que a gente vive, é mais fácil, né? E assim como muitos de vocês, eu não vivi assim sempre. Quando eu falar em servir, né? Eu digo assim, nossa, eu era o único filho homem da minha casa. Minha casa, eu tenho 2 irmãs e eu era o único filho homem. Não sei se alguém tem essa experiência de ser o único filho homem. Eu era mimado, eu era servido. Então eu me acostumei a ser servido em casa. As minhas irmãs trabalhavam, minha mãe trabalhava e às vezes a minha mãe me pedia para tirar a cortina da sala, eu nunca esqueço. Tu pode tirar a cortina da sala porque tu é o mais alto da casa? E eu dizia, tirar a cortina da sala. Putz. Cara, o que é tirar a cortina da sala, né? E aquilo para mim era pesado. E aí eu casei, faz 18 anos, com a filha desse rapaz aqui, esse senhor aqui, que não tem muito cabelo aqui, que eu admiro pra caramba. E, cara, eu tive que aprender tanta coisa. Eu aprendi tanta coisa nesses 18 anos de casado. E entre as coisas que eu aprendi, a mais importante de todas elas foi como servir. Como servir a minha casa. Como servir a minha esposa, como servir os meus filhos. E eu tive que aprender isso do zero. Então, se você não tem isso, se isso não é algo natural, se de repente você ainda entende que, não, isso é tarefa dela, isso é ela, quem cuida dos filhos é ela, quem faz a comida é ela, quem lava é ela. Gente, eu quero dizer para vocês que vocês estão errados. Porque vocês são um só. E esse é um compromisso que a gente tem. E eu tenho certeza que um dia a gente vai chegar lá, no céu, Deus quiser, né? E Ele vai olhar para nós, Deus vai dizer assim, e aí? Servo bom e fiel? Ou Ele pode dizer para mim assim, quem é você? Eu não te conheço. Nunca te conheci. Então, o que eu vou falar aqui é algo que a gente deve aplicar como homem, como pai, como marido. E pode parecer difícil no início, mas depois é algo natural. E vocês vão ver que tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, que é onde está o teu tesouro. Alguém sabe o final? Ali estará no futuro, né? E muitas vezes quando a gente olha, onde é que está o nosso tesouro? Nosso tesouro hoje às vezes está jogar futebol com os meus amigos.
Não estou dizendo que isso é errado. Quando eu faço isso 2 vezes por semana, às vezes 3, né? Ou eu gosto de sair. Eu gosto de sair à noite, eu gosto de beber uma com os meus amigos, né? Eu gosto de fazer coisas que me dão prazer. E as coisas que me dão prazer, normalmente não são as coisas de casa. Não é eu sentar fazer a tarefa com meu filho. Não é eu lavar a louça da casa, né? Não é eu limpar o xixi da cachorra, né? E aí o que acontece, cara, é que onde estão os nossos tesouros, ali estará o nosso coração. E o que eu quero desafiar cada um de vocês é que vocês coloquem que os tesouros da vida de vocês sejam os tesouros certos, porque ali vai estar o coração de vocês. Então, queria que tu passasse aqui para mim. A família é um sonho de Deus. Eu creio nisso. Então, quando a gente pega a Bíblia, a gente vai estudar um pouco a Bíblia, a gente vai ver tantas passagens que falam sobre o marido, sobre a mulher, sobre os filhos. Então, eu acredito que Deus sonhou com a família. Deus sonhou com uma família, com um marido, com uma mulher. Deus sonhou com filhos. E Deus sonhou com uma família como a que eu creio que é verdade, que é um pai, uma mãe, filhos, né? O homem fazendo o papel de homem, a mulher o papel de mulher, né? E aí a gente pode passar, por favor, tem algumas passagens na Bíblia que falam um pouco sobre isso, né? Aqui ele fala aqui em Marcos 10, 6, 9, mas no princípio da criação Deus os fez homem e mulher. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, né? Assim já não são dois, mas sim uma só carne. Então, aqui fala da união do homem e da mulher se tornando um só. Aqui em Efésios 6, 1, 2, fala: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e mãe, pois isso é certo, como dizem as Escrituras. Respeite o seu pai e sua mãe. E aí depois lá no 4, 6, 1, 4, vai falar: Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Efésios 5, 25 fala: Marido, ame sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E o último, 1 Timóteo 5, 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, esse é um pouco do papel, né? Do homem amar a sua família, deixar os seus parentes, e a partir do momento que tu forma uma família, tu desempenhar um papel de marido, de homem da casa, né? Isso vale também para os nossos pais, né? Isso vale para quem ainda tem pai e mãe vivo, né? Eu tenho minha mãe viva ainda, meu pai não, mas a gente também tem um dever de cuidar deles, né? Assim como dos nossos filhos, também dos nossos pais. Pode passar, por favor. Bom, o que eu vou falar um pouco é sobre servir, né? E aí eu juntei 4 palavras aqui que a gente pode usar como sinônimos ou como significados que eu entendo de servir. Pode passar. A primeira delas é prover. Pode passar. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma. Liderar, proteger e amar. Então eu vou falar um pouco sobre essas 4 palavras. Quem aqui entende que são... Quando eu penso em servir, eu penso em prover. Eu penso em liderar, eu penso em proteger e eu penso em amar. Por que prover? Quando a gente pensa em prover, normalmente a gente pensa em quê? A gente pensa em prover financeiramente, né? É uma das partes, né? Pode passar. Quando a gente fala em prover, são sinônimos: fornecer, abastecer, socorrer, né? É nossa responsabilidade, não é da nossa esposa. Então, essa é uma das responsabilidades nossas, prover. Prover de que forma? Prover fisicamente. Então, a parte do dinheiro, a parte do recurso é uma delas, né? Mas eu também preciso prover a moradia, o lugar que a gente vai morar, o transporte, a alimentação. Então, essa é a parte financeira. É a parte que a gente normalmente lembra, né? E é o que a gente normalmente diz: não, mas eu já faço isso. Mas isso eu já faço. Ah, mas eu sustento a minha casa, eu pago a escola dos meus filhos, eu, né, pago as despesas de casa. E o resto?
E como é que é prover emocionalmente? Prover emocionalmente é amar, é se importar, é cuidar do bem-estar dos outros, é valorizar as pessoas do nosso redor, é satisfação, é gerar satisfação nos outros. E é prover também com a paz na nossa casa. Ah, mas isso não é minha responsabilidade. É tua responsabilidade. Eu vou dar um exemplo para vocês prático. Muitos dias eu chego em casa muito estressado, muito cansado. Chego esgotado no meu trabalho. E, naturalmente, se eu chegar em casa como eu estou, eu vou chegar em casa e eu vou fazer um estrago. Não sei se alguém aqui conhece isso, sabe o que é isso. Quando a gente vem com uma carga emocional do nosso dia de trabalho, a gente chega em casa e a gente continua distribuindo tarefas e falando o que cada um tem que fazer. Né? O que eu faço? Eu paro. Eu aprendi isso com meu sogro. Eu paro antes de chegar em casa, eu estaciono meu carro na garagem da minha casa, eu desligo o carro e é o tempo que eu uso para descarregar um pouco da minha energia, para respirar e para lembrar que o meu trabalho ficou para trás e é que a partir daquele momento eu estou chegando na minha casa. E é minha responsabilidade o ambiente da minha casa. Porque se eu chegar carregado, se eu chegar pesado, eu vou tornar o ambiente da minha casa pesado. Então, como dica prática, para antes de chegar. Respira, encosta teu carro, pede para Deus te ajudar nesse tempo. Pai, eu estou chegando em casa, é um lugar sagrado, é um lugar que o Senhor deu para mim. Me ajuda a deixar as coisas do meu dia para fora e me ajuda a poder chegar e poder realmente fazer o meu papel, que, entre outros, é trazer paz para a minha casa. Eu não posso terceirizar isso, eu não posso esperar que os outros façam, que a minha mulher faça, porque às vezes ela também teve um dia difícil, ela também teve um dia pesado, né? E o último do prover aqui é espiritualmente. E é uma área que pega bastante para mim. Porque eu achava, e a minha esposa ela vem de um lar cristão, eu não. Eu era católico, eu frequentava a igreja como algo que era pesado. E domingo para a igreja era algo difícil, era algo muito difícil. Meu pai fazia a gente ir. E eu queria só acabar aquele tempo. Acaba esse tempo, eu quero voltar para casa. E eu muitas vezes, durante muito tempo, terceirizei. Eu terceirizei para minha esposa a tarefa e a função de ser o sacerdote da minha casa. Quem orava com os meus filhos? Ela. Quem era a referência que pegava a Bíblia e fazia, de repente, um cultinho um dia da semana? Ela. Porque eu estava viajando, porque eu trabalho muito, eu estou muito tempo fora de casa. E eu achava que isso me dava o direito de terceirizar isso. E um dia, lá nos Legendários, Deus falou comigo, me disse: Juliano, é tua função, é tua tarefa. Tu é o sacerdote da casa e um dia eu vou te cobrar por isso. E a partir daquele momento eu disse: cara, eu não posso mais terceirizar. Hoje a gente faz uma vez por semana, e meu filho está aqui, há um tempo nosso. Então eu estudo alguma coisa, eu pego alguma coisa, às vezes a gente combina de alguém falar alguma coisa e a gente vai discutir junto, mas eu puxo à frente. Eu puxo à frente. Eu não deixo passar aquele dia porque é o dia do futebol na TV. Eu digo: não, hoje é o dia que a gente vai fazer. A gente vai fazer, a gente vai botar uma musiquinha, e aí às vezes os filhos estão com aquela cara, que chato, mas eu não vou terceirizar. É minha responsabilidade como pai. Não é das nossas esposas. Quem puxa a oração? Quem lembra disso? Eu. Eu não vou deixar eles dormir sem eu orar com eles. E muitas vezes, cara, eu estava muito cansado. E eu achava que eu podia ir para a minha cama deitar. Porque eu estava cansado. A leitura, isso da palavra, a ministração e a oração. Então a gente mudou. Eu sou responsável por isso e eu divido isso com a minha esposa. Eu divido a responsabilidade, mas eu não terceirizo para ela. Então isso foi uma mudança na minha vida e eu precisei aprender, porque eu não fazia isso. Pode passar.
Aí liderar. Quando a gente fala em liderar, pode passar, por favor? O líder da casa, da família, né? Guiando a família nos caminhos do Senhor. Então, a gente confunde um pouco liderança, né, com um chefe. Eu achava que eu era o chefe. Eu tenho uma empresa, eu sou sócio de uma empresa, eu tenho 70 e poucas pessoas que trabalham comigo, e às vezes eu chegava em casa do mesmo jeito, eu era chefe. Eu chegava, faz isso, faz aquilo, faz aquela coisa, por que tu não fez isso, por que tu não fez aquilo? E a liderança se conquista, principalmente pelas atitudes do dia a dia. E as minhas atitudes, muitas vezes, não eram boas. Não era de alguém que queria conquistar a liderança, mas é de alguém que queria impor. Impor. Pode passar? Um líder se posiciona, um líder corre risco, um líder assume compromissos. Então, eu acho muito legal a gente poder sentar com a nossa esposa e decidir onde é que a gente vai nas férias. Onde é que a gente vai almoçar amanhã. Mas quando eu terceirizo isso para ela, e eu não participo, e eu me omito, eu não estou assumindo o meu papel. Eu não estou assumindo o meu papel de homem, de líder da casa. Eu tenho que assumir. Então, a gente vai conversar, a gente vai discutir, a gente vai ver o que é melhor, mas eu vou opinar, ela vai opinar, eu vou respeitar a opinião dela, e ela sabe que, no final das contas, sou eu quem decido. Mas a gente decide, a gente conversa, mas eu assumo o meu papel. Aí tem um texto bem legal, em 1 Coríntios 11, 3, que fala sobre a autoridade, né? Que fala que Deus coloca a autoridade, acho que no marido, e o marido na sua casa. É bem legal, eu não estou com o texto aqui, mas depois, se vocês quiserem olhar aí, vocês vão perceber um pouco do nosso papel. Aí, quando a gente fala de atributos do líder, aqui eu estou falando em presença, pode passar. Presença é assim, eu estou pouco em casa, eu viajo bastante, né? E quando eu estou em casa, o que eu estou fazendo? O que é prioridade para mim? Essa semana eu fui na casa de um amigo, muito legal, ele é pastor também, e ele me falou uma coisa que me constrangeu muito, eu contei para o meu filho. Ele me disse: Juliano, quando eu estou em casa com os meus filhos, eu estou em casa com os meus filhos. Eu não estou mexendo no celular. Eu não estou vendo alguma coisa enquanto ele quer me contar algo. Eu não estou olhando para o futebol enquanto a minha mulher quer conversar comigo alguma coisa. Ele disse: eu mostro para eles que eles são mais importantes do que o meu celular, do que a TV, do que a série, ou do que o jogo. E eu fiquei muito constrangido. Porque muitas vezes eu coloco essas coisas na frente deles. Muitas vezes o meu prazer vem antes dos meus filhos e da minha esposa. E eu não sei vocês, mas quando eu estou em casa, hoje, eu quero estar em casa de verdade. Eu quero que eles possam me olhar no olho, eu quero que eles possam conversar comigo. Porque numa escala de prioridade, né, vem Deus, vem a minha esposa, vem os meus filhos, depois vem o trabalho, e depois ainda vem o ministério, porque muitas vezes a gente também inverte isso, né? Eu tenho atividade todo dia na igreja. Eu tenho tal coisa, eu tenho isso aqui, eu tenho aquilo, eu tenho que fazer tal coisa. Não, mas eu tenho que fazer. Cara, aí de repente tu tem que revisar como é que está a tua casa. Como é que está a tua casa? Quem vai educar os teus filhos é você, não é a escola. Quem vai ensinar para ele o caminho que ele tem que seguir é você. Não é a tua esposa, é você como pai. Então, a gente tem que lembrar da escala de prioridades. E a gente tem que ser presente quando a gente estiver em casa. Pode passar? A questão que eu falei, né, das dificuldades, porque muita gente confunde liderança com chefia, pode passar. A liderança vem de uma postura, vem de uma atitude, vem de um exemplo, né? E lá em Gênesis 2 fala deixar pai e mãe. Por que eu digo isso aqui? Porque às vezes a gente esquece, cara, que a gente não é mais filho. A gente é pai, a gente é marido. A nossa família é o nosso núcleo, é a nossa esposa e os nossos filhos. Eles são prioridade. A gente não vai abandonar os nossos parentes, mas eles são a minha responsabilidade. E lá fala, a gente deixa pai e mãe, né? E a partir daí eu sou uma só carne com a minha esposa. Eu não posso abdicar dela. Por quê? Sabe por quê? Não, mas é assim. Pode passar.
Na minha casa era assim. Quem aqui já ouviu isso? Na minha casa era assim. Na minha casa, a minha mãe que fazia a comida. A minha mãe que fazia. A minha mãe que ia no mercado. Lá em casa é o seguinte, eu era assim. O meu pai era um cara mal-humorado, ele era um cara fechado. E o meu pai era. O meu pai era um cara muito difícil. O meu pai é um cara que ele nunca na vida dele sentou no chão para brincar comigo como filho. E um dia, eu nunca esqueço, a gente estava brincando na frente da minha casa. E eu estava no chão com os meninos, e a gente estava brincando de carrinho, e eu deitei no chão, eles vieram em cima de mim, subiram em cima de mim. E o meu pai me disse, chegou para mim e me disse assim, o que tu está fazendo? E eu disse, o quê? Ele disse, tu vai deixar eles ficar andando em cima de ti, assim, parece que... E aquilo para mim foi assim, algo tão estranho. Eu digo, como assim? Eu estou brincando com os meus filhos. Então eu podia ter repetido um modelo. Porque é isso que a gente faz às vezes, a gente repete os modelos. O meu modelo não era bom. E eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi ser. Eu resolvi ser um pai para os meus filhos. Eu resolvi sentar no chão, resolvi brincar, resolvi me sujar, porque é isso que eu queria num pai. E eu não vou terceirizar. Eu vou fazer. Eu vou assumir meu papel. Porque para quem que importa? É para eles que importa. Não é para o vizinho, não é para o outro que está me vendo no chão, sujo. Ah, tu como pai, olha aí que papelão. Entendeu? Então essa é a atitude de fazer e não de dizer. Não, mas eu falo tal coisa para eles. Não, eu faço. Eu estou junto com eles. E na hora de pegar firme, de pegar junto, eu estou junto também. Porque eu vou puxar a frente, eu vou dar bronca, eu vou corrigir, eu não vou terceirizar. E aí, a nossa postura, nosso exemplo de Jesus, ele é líder, ele é firme quando tem que ser firme, mas ele é servo, ele está sempre pronto a servir. Né? A arrogância destrói. E quando a gente, às vezes, não lembra disso, que a gente acha que a gente é melhor que os outros, porque a gente tem esse problema. A gente acha que a gente é melhor. A gente acha que a gente é melhor que a nossa esposa. A gente acha que a gente é melhor que nossos filhos. Porque a gente já viveu mais, porque a gente tem mais experiência. E a nossa arrogância destrói nossos relacionamentos. E, de repente, em vez de eles repetir um modelo que eu acho que é bom, talvez eles façam como eu fiz. Eu não quero repetir o modelo do meu pai. Eu quero ir para o outro lado. Então, tem a ver com falar e fazer. Mateus 5,37 fala, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Então, tenha postura, se posicione, mostra para eles o que você crê, como é que você vive, que as tuas atitudes reflitam o que você acredita. Se você fala uma coisa e você faz outra, você não está sendo sincero. Qual é o Juliano de verdade? É o que está falando ou é o que está fazendo? O meu filho, 2 semanas atrás, a gente fez uma reflexão sobre aquele livro do Michel. Não sei, alguém leu aqui? Estão lendo? É bem legal o livro, eu recomendo para que todo mundo leia, tá? Se chama Pensamentos Tóxicos, né? Comportamentos Tóxicos. E tem um texto muito legal que fala lá, ele fala sobre os vilões. Quais são os vilões? É aquilo que eu coloco a culpa por algo que eu não faço. Né? E aí foi muito legal. A gente conversou sobre os vilões. Poxa, por que eu não consigo separar um tempo para poder ler ou para poder ter com Jesus? Por causa que eu estou cansado, porque eu trabalho muito. Porque eu tenho que fazer uma outra coisa nessa hora, e aí, de repente, meu dia passa. Né? E o meu filho mais novo, o Davi também falou, mas o meu mais novo falou, papai, no final, ele disse, eu estou envergonhado. Ele tem 13 anos, fez 2 semanas atrás. Por quê? Eu estou envergonhado porque eu sou um na escola e eu sou outro na igreja. Aí eu falei, como assim, filho? Ele disse, na escola os meus amigos falam muita bobagem. E eu também falo às vezes. Os meus amigos contam piada ruim e eu também rio e eu também faço. E na igreja eu sou diferente. E ele estava preocupado porque ele ia fazer o aniversário dele, ele ia reunir os amigos da escola com os amigos da igreja. E ele disse, como é que eu vou ser? Qual deles é você?
Aí eu queria perguntar para cada um de vocês, como é que vocês são? Como é que vocês são no trabalho? Vocês são iguais como vocês são em casa? Vocês estão sendo sim, sim, não, não? Então eu queria que vocês pensassem um pouco nisso. Quem é mais importante? Quem é? É a minha esposa, são meus filhos? Ou é o meu colega de trabalho, o meu chefe, o meu funcionário? Pode passar? Proteger, e eu demorei para entender que a necessidade de proteger os meus filhos era minha responsabilidade. Né? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Gente, a gente vive um tempo que os valores estão distorcidos, né? As mulheres eram para ser a parte frágil da nossa casa, e muitas vezes nós somos a parte frágil. Muitas vezes as mulheres foram assumindo um papel, uma postura, né, de líder, e foram fazer coisas que a gente terceirizou para elas, e de repente, cara, há um tempo atrás, antes de eu fazer Legendários, e a minha mulher também está no curso das mulheres legendárias, minha mulher chegava no supermercado e carregava as caixas de leite, refrigerante, um monte de coisa, e ela descarregava as coisas em casa, cara, e carregava aquelas coisas, e muitas vezes eu não estava em casa, mas às vezes quando eu estava em casa eu só via depois que ela já tinha carregado as coisas. Eu tenho 2 filhos, hoje em dia nós combinamos, ela chega no mercado, ela liga, ela avisa, a gente desce, os meninos descem, param de fazer o que eles estão fazendo, e eles vão descarregar o carro, eles vão levar as coisas para a cozinha, porque a Carolina, minha esposa, ela é a parte frágil, ela é frágil. E eu tenho que lembrar disso, eu tenho que tratar ela assim. Ela merece meu cuidado, ela merece que eu faça as coisas por ela, ou ela vai fazer. E aí o que acontece hoje? Quais são as referências dos nossos filhos? Quem é a pessoa forte? Quem é a pessoa que assume a responsabilidade? Somos nós ou são as mães? Muitas vezes são as mães. Pode passar? Eu estou indo para o final. O guardião do lar, né? Proteger. Então, cara, eu sempre morei em condomínio. Eu morava num prédio, depois fui morar em condomínio, e muitas vezes deixava a porta aberta. Deixava a porta aberta, não me preocupava com isso, sabe? É minha responsabilidade. Eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar do carro da Carolina, se está precisando trocar o óleo. Eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar dos meninos quando eles precisam de alguma coisa. Então, está ali, somos responsáveis pela segurança da nossa família. Tem um texto, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Os meus 2 filhos, o Davi tem 15 e o Lucas tem 13. A gente tem lá em casa um programa que limita o que eles assistem, o que eles podem acessar no computador deles. Eu tenho no meu também. E eu já tive 15, já tive 17, 18, né? E num tempo que não existia internet como existe hoje. Então a gente instalou um controle parental no computador deles, no celular deles, e no meu também. E também é minha responsabilidade como pai. Então, se eu não fizer isso, eu sei, o diabo está rodando. O diabo está rodeando a minha casa, o diabo está rodeando a vida deles. Então, gente, assuma teu papel. É tua responsabilidade. O que ele está vendo? O que ele está assistindo? O que isso está gerando na vida dele com prejuízo? Aqui o último item é amar. Amar é atitude. Amar é diferente de gostar. E eu posso falar para vocês que muitas vezes, cara, quando eu tenho uma discussão com a minha esposa, eu não gosto dela. Eu não estou gostando dela. Eu lembro, nunca esqueço, a gente tinha recém voltado da lua de mel e a gente foi passar um fim de semana na Ilha do Mel. E nós estávamos indo embora no dia para pegar o barco e ela estava com uma mochila, eu estava com outra, cara, e de repente... É sacanagem, tá? Mas eu vou contar. E ela caiu, ela tropeçou numa raiz e caiu com a mochila. E eu ri. Eu ri. Cara, algo totalmente natural, instintivo, eu ri. É o meu filho rindo aqui, ó. Cara, ela levantou e ela é filha dele. Ele é o Bin Laden moderno.
E ela levantou e ela inflou o nariz, que é bem menor que o dele, graças a Deus. E ela me olhou e ela disse, por que tu tá rindo? Cara, eu disse, desculpa, amor, eu não queria estar rindo. Mas eu estava rindo. Cara, eu levei na cara, não levei na cara, mas eu quase levei na cara de saída no casamento. E aí eu lembrei que, né, assim como a gente briga às vezes, e eu não tenho vontade de chegar perto dela, mas é meu papel, é minha responsabilidade amar ela, independente disso. Eu não preciso gostar dela naquela hora. E eu realmente não gosto. Naquela hora que a gente briga, eu não gosto. Mas eu não posso deixar de amar. Eu preciso expressar em palavras e ações, e aí vem aquela coisa assim, não, mas ela sabe que eu gosto dela, ela sabe que eu amo, ela sabe, mas ela não te pede para falar? A minha pede. E eu falo. E ela pede de novo. Quanto? E eu digo, muito mais, infinito. Mas quanto tu me ama? Gente, ela sabe que eu amo ela. Cara, nós estamos juntos há 21 anos. Mas ela quer ouvir. Você tem falado? Você tem falado? Mas ela sabe. Não perguntei se ela sabe. Eu perguntei se você tem falado. Você tem falado para os teus filhos quanto você ama eles? O meu pai foi falar a primeira vez que ele me amava, ele já tinha acho que quase 50 anos. E o meu sogro, eu conheci ele no segundo dia que eu conheci ele, ele disse que ele me amava. Eu digo, será que ele é gay? E aí eu fui entender, cara, que era diferente, cara. Ele me amava. E ele me amava de verdade. E eu sei que meu pai me amava, mas meu pai nunca disse isso para mim. E eu digo para minha mulher e eu digo para os meus filhos que eu amo eles todos os dias. Todos os dias. Eu não passo um dia sem dizer que eu amo eles. Porque eles têm que ouvir isso de mim. Cortar o ciclo das heranças, né? Ah, mas era assim. Ah, mas eu aprendi assim. Mas na minha casa era assim. Gente, esquece. Esquece o que tu aprendeu. É teu papel viver, fazer algo novo, fazer algo diferente. Corta. Faz diferente. Esquece as tuas heranças. É tu quem vai deixar marca na tua família, nos teus filhos. Não é o teu pai ou a tua mãe. É tu. São as tuas marcas. Pode passar? E o amor de Cristo, como que ele é? Pode passar. Ele é sacrificial, ele é voluntário, ele é incondicional. Ele não espera nada em troca. Ele vai fazer. Pode passar? Isso também é amar. Pegou pesado, né? Cara, a minha mulher me convida às vezes para ir no mercado com ela, sábado à tarde, o dia que tem jogo da Série B do Grêmio, que eu sou gremista. Eu sei, podem ter pena de mim, podem ter. Gente, isso é amar, é fazer, estar junto com ela. Eu largo e vou junto com ela. E no início eu vou até com cara não muito boa, mas depois eu entendo que é importante para ela. Lavar a louça. Gente, de novo eu já falei que eu vim de uma casa que não estava acostumado a fazer as coisas. Hoje em dia eu não consigo entrar na cozinha e ver louça e não lavar. Eu não sei se eu estou virando mulher, se é isso que está acontecendo comigo. Mas, cara, eu não consigo. Eu não consigo. Por quê? Porque não é responsabilidade dela. É minha também. A gente divide as coisas em casa. Então, mesmo que seja no sábado, mesmo que seja no dia, eu vou fazer, porque eu quero que eles olhem para mim e digam assim, ó, meu pai lava a louça. O meu pai trabalhou e meu pai chega em casa e meu pai também lava a louça. Eu não sou capacho. Mas eu participo, eu ajudo, eu assumo o meu papel e eu quero que eles olhem para mim e digam assim, poxa, eu quero fazer igual ao meu pai. Eu não tenho vergonha disso. Viver a vida comum do lar, educação de filhos, as tarefas de cidade da casa, eu sempre achei que era a responsabilidade dela. Tratar a esposa como parte mais frágil, emocionalmente e fisicamente, pode passar. E eu estou acabando aqui, preste muita atenção. E aí eu queria que vocês olhassem essas duas fotos aqui e eu queria perguntar para vocês. O que tem na esquerda, lá da direita, lá na esquerda de vocês? É um filé mignon. Estão vendo? Quem gosta do filé mignon aí? Boa. E na direita aqui? O que tem? Eu não ouvi lá do fundo. O que tem? Aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é a próxima. Para quem... Não, desculpa. Eu estava lá em cima. Para quem nós estamos dando o nosso melhor?
Para quem nós estamos dando o nosso melhor? É no meu trabalho? É com os meus amigos no dia do futebol? Ou é em casa? É para minha esposa? É para os meus filhos? Para quem eu estou dando? Quem importa? Eu, durante muito tempo, não estava dando o melhor em casa. Eu dava o melhor fora, me importava, me preocupava com o que as pessoas estavam pensando fora. E eu chegava em casa e muitas vezes era o osso esse embalado. Para quem nós estamos dando o nosso melhor? Pode passar. Essa é minha família, pode passar. Deus está acima deles e eles vêm depois. E nós estamos casados há 18 anos com a Carolina e eu sou muito feliz, muito feliz. E eu posso dizer isso de boca cheia, eu sou muito feliz e eu agradeço a Deus todos os dias. Mas eu quero falar para vocês que eu achava que eu era bom. E eu achava mesmo, porque eu não era um cara que fazia as coisas erradas. Eu era um cara legalzinho. Eu lembro quando a gente fez discipulado, quando eu comecei a namorar a Carolina, meu sogro fez discipulado comigo, e era de manhã cedo, a gente fazia toda segunda-feira. E ele dizia, é difícil porque tu é alguém bom, tu é alguém que faz as coisas certas, tu é alguém que é correto, né? Parece que tu não tem muito o que mudar. Aí, quando eu conheci Jesus, quando eu me converti, eu vim num culto, e tinha um pessoal de São Paulo, de um projeto que eles iam nos presídios, e um deles veio fazer o depoimento deles, e ele era filho de uma mulher que era prostituta, e ele ficava embaixo da cama da mãe, quando ela fazia os programas, e ele um dia conheceu Jesus, e ele foi salvo, e ele tomou uma decisão que ele acreditava que aquele pai era um pai diferente do que ele tinha. E ele um dia convidou Jesus para fazer parte da vida dele. E eu, como era alguém bastante correto, alguém assim que era tranquilo, não era um cara difícil. Eu não tinha uma vida nem perto do que esse cara tinha no dia que eu me converti. Mas Jesus sempre andou no meu lado. Jesus sempre andou no meu lado. Até o dia que eu convidei ele para entrar na minha vida. E aí, muito disso que eu contei para vocês, eu só fui aprender e só fui botar na prática depois que eu conheci Jesus e depois que eu resolvi que eu ia ter uma vida diferente. E aí, eu não sei se alguma coisa do que eu falei aqui, se falou o coração de vocês. Eu não sei se alguém que está aqui não pediu ainda para esse Jesus entrar na sua vida. Se alguém que está aqui está andando com ele no lado e quer convidar ele para entrar na sua vida hoje e mudar, e ter uma vida diferente, e deixar um legado, e deixar uma herança diferente do que a gente recebeu muitas vezes, e fazer diferença. Se alguma coisa do que eu falei aqui, ou se você sentiu que é hora de fazer uma mudança, queria te convidar para ficar de pé. Eu queria orar com vocês e queria dizer que a gente pode olhar essas coisas e de repente pensar, nossa, eu estou tão distante disso. Eu quero dizer, eu já falei para vocês, eu estava muito distante disso. Eu estava muito distante de ser o pai que eu sou hoje, o marido que eu sou hoje. E eu tenho muito a aprender, tenho muito, muito a aprender ainda. Mas eu quero dizer para vocês que dá. A gente pode fazer diferença. A gente pode plantar nos nossos filhos e na nossa casa algumas sementes. Isso depende só da gente. Então eu queria que nós pudéssemos fechar os olhos para a gente orar junto aqui. Pai querido, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por cada um dos meus irmãos que está aqui.
Obrigado, Pai, porque eles estão aqui, Pai, de pé, porque eles entendem e admitem, Pai, que eles precisam de Ti. Eles precisam, Pai, da Tua mudança, Pai, porque por mais que a gente se esforce, Pai, a gente é falho, a gente erra. Por mais que a gente queira ser bom, a gente é ruim, Pai. Então, Pai, a gente depende de Ti, Pai. Faz a diferença nas nossas vidas. Todos os dias. Me lembra, Pai, que eu sou pecador, que eu sou falho, que eu dependo de Ti. Mas me faz diferente, Pai. Me faz diferente, Pai. Que a Tua presença faça diferença em nós e que a gente possa fazer diferença na nossa casa, Pai, em primeiro lugar. Não adianta a gente falar, Pai, da política do Brasil, da cidade, se na nossa casa a gente não está fazendo o nosso papel. Nos ajuda, Pai, aqui como homens, Pai, que a gente assuma a nossa responsabilidade. Nos capacita, Pai, nos enche com o Teu Espírito Santo, para que a hora que eu queira sair, o meu eu lá de dentro, ruim, o Senhor possa, Pai, controlar, Pai, e o Senhor possa me lembrar, Pai, que o Senhor tem um plano para a minha vida, Pai. Faz, Pai, faz na minha vida o Teu plano. Faz com cada um dos meus irmãos aqui, que a gente possa voltar para casa diferente hoje. Hoje, Pai, hoje que as nossas esposas possam perceber na gente diferença, porque a gente não está ali para ser coadjuvante, a gente não está ali para assistir, a gente está ali para agir, Pai, a gente está ali para fazer diferença. Nos dá atitude, Pai, de diferença. Eu vou puxar, Pai, a oração na minha casa, eu vou sentar com os meus filhos e vou orar com eles, Pai. Eu vou, Pai, ser a pessoa que vai levar a palavra de Jesus na minha casa. E os meus filhos vão poder ver em mim a diferença. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor falou, Pai, comigo aqui, o Senhor falou com cada um dos meus irmãos. Continua fazendo a Tua obra. E em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Helmut. Amém. Não sei quanto a vocês, mas essa palavra falou comigo. Alguns aspectos, ela foi bem certeira em minha vida. E o Juliano deixou umas perguntas que eu acho que nós podemos... Daria para ir embora até. Mas eu acho que essas perguntas vão tocar mais ainda, porque são perguntas direcionadas a nós na mesa. São perguntas que nós teremos a oportunidade de compartilhar um com o outro. E aprender um com o outro. Porque todas as vezes que nós sentamos e compartilhamos, depois oramos, nós saímos melhores. Melhores porque a gente aprende escutando e falando. Quantas vezes nos achamos superiores às nossas mulheres e aos demais? Só eu? Estamos dispostos a abrir mão do nosso conforto, dos nossos compromissos, para exercer o papel de Deus tem para nós? Estamos dispostos realmente? Eu nem sempre estou. Como a tua nova atitude de servo pode impactar tua casa, teu relacionamento, teus filhos, tua herança? Quem te impede de servir? Eu acho que nós temos um ponto importante para discutirmos na mesa. E assim como no REC, Deus falou com o Juliano, falou comigo também. Eu me identifico muito com o que ele falou. Então, permita crescer nesse momento que nós vamos compartilhar essas perguntas. Amém? Por favor, irmãos, vamos sentar e vamos compartilhar um com o outro. Pessoal, meu nome é Wilson, só queria... Beleza. Pessoal, meu nome é Wilson, queria só passar um testemunho rapidamente aqui para vocês. Eu sempre fui uma pessoa, assim, no meu trabalho, eu trabalho num grande banco, já há quase 25 anos. Lá eu sempre sou aquela pessoa que quero estar em evidência, falando com todo mundo, conversando com todo mundo, enfim. O que o Juliano comentou aqui com a gente, acho que a gente vai
acabar se identificando como homem em algum momento na vida da gente. Eu queria passar para vocês um momento que eu estou passando muito difícil na minha vida, né? Eu tenho uma filha de 14 anos, até o exemplo que o Juliano acabou de passar para a gente aqui, acho que todo mundo aqui em algum momento passou ou vai passar, pode ter certeza, porque a gente está vivendo um momento muito difícil, só no momento que realmente Deus vai lá, pega na perninha da gente assim, ó, quem manda aqui sou eu, daí você vai aprender. Uma coisa que eu aprendi, até tive a oportunidade, eu sou legendário também, né? Ele era o nosso líder de família. Foi uma coisa que eu tive a oportunidade de participar, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tudo que eu fiz antes dos meus 44 anos, não foi nada perto do que eu aprendi naqueles dias de aprendizado. Mas o que eu gostaria de deixar para vocês é que nós, como homens, a gente acaba errando muito, muito. Até todos os exemplos que ele comentou, eu, particularmente, eu fiz muito daquilo ali. Inclusive, eu estou com catéter no rim, fiz uma cirurgia dia 30, e eu tenho certeza que esses mais de 40 cálculos que eu tinha no rim, hoje estou com 7, que ainda tem que passar por mais 3 cirurgias, era porque eu coloquei o meu trabalho em primeiro lugar. Hoje eu escuto dentro da minha casa, minha filha de 14 anos, ela fala para mim, tem momentos que eu trabalho em home office, ela olha para mim, por que, pai, você não trata a sua equipe como deveria ser tratado a minha mãe ou eu dentro da minha própria casa? Então, eu me sinto envergonhado, assim, muitas vezes hoje, de eu colocar meu trabalho como primeiro lugar dentro da minha casa. Não façam isso, que é um tremendo erro que a gente, como homem, acha que só porque a gente precisa ganhar dinheiro, pagar as despesas, isso sempre a gente vai ter, né, em qualquer lugar que a gente for, mas a gente, em primeiro lugar, a gente tem que honrar a esposa da gente. Hoje eu vejo o quanto eu já errei com a minha família, com a minha esposa, mesmo fazendo tudo, eu faço o melhor dentro das minhas condições, mas lá fora eu era outra pessoa. Eu era aquele cara esquentadinho no trânsito. Várias vezes eu saí do carro, minha filha com 6, 7 anos, ela via eu brigar no trânsito, porque eu ficava nervosinho lá e saía na mão mesmo, e coisas muito feias que ela viu, e hoje eu estou vendo que tudo que eu fiz está vindo agora, porque ela é uma menina que com 14 anos, já está com 2 anos fazendo tratamento psicológico, psiquiátrico, tomando antidepressivo, porque ela fala, eu sou ansiosa porque você também é ansioso. Eu sou assim porque você também é assim. E daí é uma coisa muito ruim para a gente como pai, né? A gente se sente envergonhado, só que daí já foi. Poxa, o que eu faço agora? Errei, o que eu posso fazer? É mudar daqui para frente, ser uma outra pessoa. Hoje, quando eu estou no trânsito, quando vejo pessoas discutindo ou buzinando atrás, eu levanto a mão, calma. Já teve alguns exemplos quando eu voltei lá do REC, que a minha filha olha para mim, pai, nossa, o que está acontecendo? Porque é uma forma de você tem que ter novas atitudes, como foi falado aqui, né? Com a esposa, muitas vezes minha esposa fala assim, eu chego em casa e não tenho paciência para falar com elas. Às vezes eu fico 14, 15 horas, ou viajo, não tenho paciência para falar com elas. Ou não tinha, né? Porque agora eu estou sendo outra pessoa na minha casa. Mas, pessoal, realmente, não caiam nessa, assim, de que, às vezes, a gente prefere ir num churrasco com os amigos. Tudo bem, a gente tem aqui, vocês vão se identificar, ou pensa em 3, 5 pessoas que vocês têm contato no dia a dia. Até uma pessoa do nosso grupo lá da família falou comigo esses dias, eu estava pensando, é verdade. De 3 a 5 pessoas, se você pensar agora, pensa assim, dessas 3 a 5, se elas estão no mesmo caminho que vocês querem seguir com Jesus. Se tiver, ótimo.
Mas se não tiver, pessoal, realmente não precisa se afastar. Vocês vão continuar sendo amigos delas. O meu chefe, que é um head, ele mesmo, ele fala, isso que você fez não é para mim, eu não quero, a minha vida é dessa forma. Então, você tem que ter essa decisão como homem e ver o que é correto para a sua família e para você. Porque na hora que vir as turbulências ou as tribulações, você vai ter preparado. Eu não estava, eu levei 44 anos para aceitar Jesus como o único suficiente da minha vida. E eu estou aceitando pela dor, porque tudo que eu projetei para minha filha, desse momento assim, dela estar feliz comigo, eu estou há 2 anos só correndo, para cima e para baixo, tentando resolver, e não vai ser assim. Eu aprendi que não é pela ignorância, pela estupidez, é pelo amor, pelo carinho dentro de casa, principalmente, e pela oração, e nunca ficar sozinho, buscar pessoas igual a gente está buscando aqui, um apoio ao outro. Amém. Não deixe passar a oportunidade de orarem juntos na mesa agora. Vamos orar, irmãos? A ministração de hoje à noite, eu tenho certeza que falou com cada um aqui. Falou comigo. Quando nós olhamos como homens a nossa postura dentro de casa, nós percebemos o quanto nós somos falhos. Falhos como marido, falhos como pais. E assim como o Juliano compartilhou sobre um pouco da experiência dele com o pai dele, infelizmente, meu pai foi um pai maravilhoso, mas não foi o melhor pai do mundo. Mas ele se esforçou para ser um bom pai. E eu tenho aprendido cada vez mais que nós devemos buscar isso. Sermos bons pais. Somos falhos, mas precisamos ser bons pais. Muitas vezes não aprendemos direito com o nosso pai como ser um bom marido. Mas nós devemos nos esforçar para ser um bom marido. Então nós não podemos sair nessa noite sem antes ser tocado e ministrado pelo Senhor. Eu creio que mais uma vez Deus falou conosco com relação do nosso papel como homem. E nós como homens precisamos ser diferentes. Nós como homens precisamos transformar a nossa família. Porque se nós transformarmos a nossa família, nós transformaremos esta sociedade. Eu escutei semana passada,
Se nós somos quase 40% de evangélicos nesse país e 85% de cristãos, por que a nossa nação é o que é? Ela tinha que ser diferente. E eu acho que a melhor forma de nós começarmos a impactar o nosso país começa por mim e por você. Por homens que decidiram ser homens. Homens segundo a imagem de Cristo. Aquele que faz a diferença. E quando nós nos colocarmos no papel de homens segundo o coração de Deus, nós faremos diferença sim na nossa sociedade. Faremos diferença no nosso vizinho que vai olhar para nós e ver uma família diferente. Fará diferença naquele teu cunhado que você nem gosta dele, mas ele vai olhar para você de uma forma diferente. Vai fazer diferença no seu colega de trabalho, porque ele vai olhar para você e vai ver assim, nossa, o Juliano é diferente, o que ele tem de diferente? Irmãos, a transformação da nossa sociedade começa com a transformação da nossa família. E eu gostaria de orar sobre isso. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora e se colocasse perante Deus, como aquele que vai começar uma transformação, a começar pela sua própria casa, e depois a transformação desta sociedade. Vamos orar? Pai, te louvamos pela palavra de hoje à noite. Pai, obrigado pela vida do Juliano, que o Senhor tocou primeiro o coração dele, para depois tocar os nossos corações. Pai, obrigado porque o Senhor olha para nós como homens falhos, mas que segundo a sua palavra, nós podemos ser diferente, nós podemos transformar a nossa casa, nós podemos transformar o coração da nossa esposa e dos nossos filhos, e sermos diferentes, e sermos exemplos nessa sociedade, sermos exemplo que vai trazer uma mudança nessa sociedade. Mas a mudança não virá apenas porque nós somos melhores. Virá porque através da nossa mudança, de uma família transformada e de homens transformados, nós brilharemos a tua luz. Nós anunciaremos o motivo da transformação das nossas vidas, que é o Senhor. Não há outra forma de sermos diferentes a não ser através do Senhor. Por isso eu te peço, Espírito Santo, toca a vida de cada homem aqui presente nessa reunião. E toque a vida de cada homem que estará ouvindo essa ministração. Que nós possamos fazer diferença, a começar na nossa casa, nos nossos vizinhos, nos nossos colegas de trabalho, nos nossos familiares e nessa sociedade. Pai, obrigado porque coube a nós este papel. Obrigado porque eu escolheu este momento atual, nessa sociedade, de nós sermos diferentes. Pai, obrigado por isso. Obrigado porque a tua palavra falava 2000 anos atrás, aqueles homens, lá na Galileia, e continua falando conosco hoje, aqui em Curitiba, Paraná, Brasil. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que temos de sermos homens diferentes. Em nome de Jesus que eu te peço, ó Pai, essa transformação. Amém.